Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Vou gravar um vídeo aqui. Tá o motivo que eu não costumo gravar vídeo de reparo, porque é muito difícil colocar essa câmera aqui e ajustar tudo mais ou menos. Eu não tenho tripé adequado ainda para isso, nenhuma lente que foca tão distante, né? Já que eu tenho um tripé grande, um tripé, eu não sei como é que chama, mas um tripé grande de cintura, né? Alguma coisa assim. Só porque a lente ela não foca tanto, né? Então não dá pra mostrar o multímetro, por exemplo, e medir aqui ao mesmo tempo. Eu vou tentar fazer a medição aqui, eu não sei se vou conseguir. Essa placa aqui, ela é o que? O DM4? DM4. Olha como é que é engraçado, né? Essa placa chegou pra gente. Eu já tinha feito uma limpeza nela uma vez, nunca foi feito o ribol, tanto que dá pra ver aqui, né, a resina, né, ainda vermelha, tanto na ponte sul, no PCH, nesse caso aqui, quanto na GPU. Esse aqui tem um i5 primeira geração, e nesse caso aqui ele tem uma GPU integrada nele. Nunca foi feita essa GPU, porém há mais ou menos 2 anos atrás eu fiz uma limpeza interna para o cliente. E ele retornou pra gente semana passada, né, para fazer outra limpeza, já que o cooler tava fazendo barulho já. Esse modelo eu tinha deixado ligar direto e eu tinha passado para ele e falou, vou deixar ligar direto, porque ele tá aquecendo muito. Quando eu digo ligar direto é nos 5 volts e o cooler sempre na alta, na máxima, né? E só agora, depois de 2 anos, ele trouxe de novo, porque para fazer outra limpeza, que até então ele nunca mais fez, e o cooler tava fazendo barulho. Bom, o Robson fez a limpeza dele, né? Fez a limpeza, testou, funcionou tudo 100%. No momento de teste, por isso que eu digo que é importante fazer teste, no momento de teste a máquina simplesmente desligou. Ela desligou, né? Foi isso mesmo, Robson? Foi, ela se desligou e depois começou a dar aquele... ela foi e desligou e não ligava mais. Sempre que ia ligar, ela acende o LED, né? Tá atrás ali da câmera, acende o LED branco. Quando liga, o LED some e a máquina não starta. Fazendo algumas medições na placa, eu encontrei alguns capacitores queimados aqui, tá? São capacitores de cerâmica. Deixa eu levantar ele, fica mais fácil para mostrar. Vamos ver se ele vai focar aqui, ó. Esses 2 capacitores, aliás, essa bobina estava em curto com terra, tá? Claro que de ponto a ponto aqui ela tem que dar curto porque ela é uma bobina, né? Mas ela estava em curto com terra. E esses capacitores aqui, mais uns 2 ou 3 capacitores em curto total. O que eu fiz? Eu medi o VCC, né, o VDD, aliás, do PWM, do controlador PWM, com terra. E estava dando curto, certo? O que eu fiz? Eu tirei ele aqui agora. Então, só para exemplificar para vocês que era um procedimento simples, né? Fazer só a limpeza, porém ele deu defeito na nossa mão. No momento de teste, a máquina já estava montada e ele deu defeito. Pode ter queimado, aqui é o PWM dele, né? É um IDT. Tá? É bem pequenininho. Ele pode ter queimado ou pode ser alguma solda, algum problema na solda dele que entrou em curto. Medindo o VDD dele direto com terra do próprio chip, ele não dá curto, tá? Aqui na placa ele estava dando curto. Vou medir aqui agora, eu nem medi a propósito, vou medir aqui agora o VDD da placa com terra para ver se dá curto. Depois que eu tirei ele, os capacitores, o curto dos capacitores sumiu, ó, tá dando contato, né? Vamos colocar no terra aqui, vou colocar desse lado. Ó, aqui ele dá contato em um polo do capacitor, já que é o próprio terra, e aqui seria o lado positivo, né? E aqui tá ok, certo? O capacitor não tá em curto, tá? Ele não tá em curto. Aqui em capacitância do meu multímetro, dá para ter uma noção. Você vai mostrar lá, ele demora um pouco. É um capacitor de 13 UF, né? Tá dando ali. O outro é a mesma coisa, ele não tá em curto. Vamos ver se ele vai medir lá. Ele demora um pouco. A 177 UF, tá? Essa medição aqui não é uma medição precisa, já que ele está na placa, tem que tirar da placa, né? Eu só quero mostrar que ele não está em curto, os capacitores, apesar de ter apresentado curto, né? Quando tinha o PWM encaixado aqui, olha, não dá curto, e um polo sim, né? Aí. Ó, e um polo ele dá curto, aqui no negativo, e no positivo ele não dá curto, tá? Ele não está em curto, certo? A bobina também, ele não tem curto mais, com terra. Ó, encostei aqui, não dá curto.
Não tem curto, eu tava encostando num capacitor aqui do lado que tem curto, tá? Então não tem curto, foi só tirar o IDT. Então assim, toma muito cuidado, viu? Às vezes um negócio que é só uma limpeza se transforma em um problema de fonte secundária, nesse caso aqui, tá? E eu vou fazer a medição aqui, deixa eu ia medir aqui o pino 7, né? Que a gente achou o datasheet dele com o terra. Vamos ver se ele vai encontrar curto aqui. Deixa eu só contar aqui. Ó, pino 7, ainda tá em curto, tá vendo? Então o problema não é ele, tá? Isso eu já posso afirmar que o defeito não é ele. Se o curto continua aqui no pino 7, que é um pino de alimentação, tem algum outro componente que está em curto na placa, que eu vou ter que encontrar que componente é esse. Eu vou ver se eu acho o esquema dela para seguir esse caminho aqui da onde vem, para ver se eu encontro esse componente defeituoso, tá? É o pino 7, Robson? Você tinha olhado? Pino 7, é o pino 7 mesmo, tá? Deixa eu contar aqui de novo para conferir. Ó, 7. Realmente está em curto total com terra, tá? Então isso aqui eu já posso afirmar que o defeito não é ele. Ele já tinha medido já o pino 7 com o terra dele mesmo e não apresentou defeito, tá? Então é alguma outra parte da placa aqui que queimou, infelizmente, no momento de teste de uma simples limpeza interna, tá? Então, a gente vai fazer aqui agora. Eu vou continuar o reparo dele, né, para ver se eu encontro qual componente queimou. Pode ser algum capacitor, pode ser algum resistor que abriu com terra. Tem que analisar. Olha aí, pessoal, eu falei besteira agora há pouco, porque a gente tinha olhado só o datasheet da peça, que é o IDT 92HD80 B1X5, tá? Só que esse modelo aqui tem vários, né? Tem o final X4, se não me engano, tem outros modelos, então a gente pode ter olhado errado. No datasheet da peça em si, tinha o pino 7 como alimentação. Porém, com o esquema da placa, eu baixei o esquema aqui agora, baixei pela Eletrônica BR, eu vi que o pino 7 é terra, tá? É direto terra, olha aqui. Ele vem aqui e a terra é direto, tá? Então é normal dar curto. Como eu vi que ele é só umidificador, pelo que eu estou vendo aqui, né, relacionado ao som do computador, certo? Eu posso ligar sem ele, então foi o que eu fiz. Eu liguei sem ele lá, com ele fora, e a máquina já startou, né? Eu não vi se deu imagem ou não, mas ela não estava nem startando antes, certo? Então o problema certamente vai ser apenas ele que entrou em curto, infelizmente, na nossa mão, tá? Infelizmente deu problema na nossa mão aí, mas não tem importância não. A gente vai trocar ele aqui agora, né? Não tem como passar isso pro cliente, porque como deu defeito aqui e a questão que ele trouxe, né? A situação que ele trouxe era só a limpeza, não tem por que cobrar. Infelizmente é difícil o cliente entender esse tipo de coisa e parece desonestidade, né? Infelizmente são passos que a gente tem que tomar aí, são medidas que a gente tem que tomar para resolver o problema e não causar mais problema em situação chata, certo? Eu vou ligar ele ali agora, só mostrar que ele está ligando e puxando corrente, já está startando, né? Só para mostrar. O Robson vai fazer a substituição dele. Quando tiver montado, funcionando, já eu mostro depois para vocês. Olha aí, pessoal. Eu já liguei aqui, tá na fonte assimétrica lá, né? Tá 19.1 volts, a voltagem, a corrente, a tensão, e a corrente tá 0,01, 0,02. Ainda tá sem um componente, né? Tá aqui o componente aqui na mesa. A gente vai trocar ele ainda, mas nesse momento aqui, quando a gente startava a máquina, ele já apagava o LED e não ligava, tá? Eu vou filmar aqui primeiro na máquina, eu vou startar lá agora, ó, startei, liguei, ó, acendeu a luz. E ele tá puxando corrente já. E eu sei que aquela corrente ali já é uma corrente de dar imagem. Pelo pulso que ele dá ali na corrente, eu sei que ele já tá dando imagem, certo? Então vai fazer a substituição dele, pelo jeito. Por sorte, né, o defeito é só ele, tá? O defeito é apenas ele mesmo. A gente vai fazer a troca agora, a instalação do outro. A gente já achou que numa placa, tá aqui. Em outra placa, a HP também, né? Vai colocar ele aqui e vai ver, claro, se... Porque o que pode acontecer é o curto tá posterior, né? Então quando coloca ele dá continuidade e fecha curto. Isso pode acontecer, mas a gente vai colocar ele aqui, ver se o curto não vai voltar nesses dois capacitores que tem aqui e nessa bobina. Se não voltar, a gente já vai fazer a montagem da máquina para poder entregar para o cliente, que ele inclusive acabou de sair daqui, beleza? Olha aí, pessoal, o Robson já soldou aqui, a gente não ligou ainda. Vou fazer o teste agora, né? Vamos ver se vai passar vergonha ou não. Trocou já o amplificador. O curto não apareceu aqui nos capacitores, né? O outro amplificador está aqui,
o velho, né? Tá, não apareceu, a gente vai ligar agora pra ver, né? Liga aí, vamos dar uma olhada aí, ver se vai. Ó, apertou lá, a luz ficou acesa. E aqui eu sei que ele tá operando já, porque ele vai dar um pulso agora, que é do processador. Ó, deu o pulso, que é dar o vídeo, beleza? Então, defeito resolvido aí da plaquinha. Infelizmente deu defeito na nossa mão, tá? Mas deu certo resolver pelo menos. Olha aí, pessoal, já concluindo, né? Tem que montar ele ainda, mas só para mostrar para vocês que a placa que tinha dado defeito no amplificador. A propósito, o Robson descobriu o que era na hora de montar ontem. Ele viu que estava em curto um dos fios aqui do alto-falante. Então, por conta disso, ele acabou entrando em curto e queimando o amplificador, tá? Mas ela já tá ligando aí. Vai concluir ainda, né? Mas só para mostrar para vocês que o defeito era o amplificador e o que queimou foi que tava com contato, os fios, era? Tava descascado. O alto-falante não queimou, era descascado só. Então ele descascou os dois fios, né? O positivo e o negativo dele. E com isso entrou em curto e fez com que queimasse o amplificador, tá? Então, por sorte, a gente achou o problema também. E não tem nem como desconfiar que seria outra coisa, né? Algum defeito oculto, vamos dizer assim. Olha aí, pessoal, concluindo o DM4, o HP, finalmente deu certo, a gente já montou ele, vou ligar ele aqui. O cooler está ligado direto, permanece ligado direto, certo? Porque essa máquina, a primeira geração desse DM4, que é esse caso aqui, ele esquenta muito, tá? E o cooler no automático ele não consegue controlar muito bem essa temperatura, então tem que deixar no automático, ligar direto em 5 volts sempre, beleza? A máquina tá ok, o sistema já está entrando, tá com a HD do cliente, já está toda montada, limpa, e tivemos um problema no amplificador por conta de um alto-falante que estava com os fios encostando, né? Tava em curto os fios, beleza? Mas tá prontinho aí, pronto para ser entregue já.